Vamos chamar o nosso palestrante da noite de hoje, James Taylor. Por favor, amigo. Já conhecido de todos vocês. Eu vou passar aqui alguns avisos, enquanto medita ali um pouquinho. Nós já retornamos com os nossos estudos. Acontecerá presencialmente todas as segundas, das 20 às 21h30. Quem precisar de maiores informações, procurar ali na recepção. A nossa evangelização infanto juvenil também já deu início. Continuamos com o trabalho do Farnel, que é a entrega das cestas básicas, sempre no último domingo de cada mês. Onde nós ajudamos hoje cerca de 60 famílias. Claro que nós ofertamos também o alimento espiritual. Esse é o mais importante, para que todos saibam o que devem fazer para que a sua vida seja a melhor possível na condição em que se encontra. Nós temos o atendimento espiritual, que acontece no dia de hoje, às terças, quintas e sábados. Terça, às 17h30, quintas e sábados, às 14h30. Então, é bem importante para todos aqueles que se encontram ainda perturbados, né, sem desnorteados, precisando de um esclarecimento, de uma ajuda, de uma... É um trabalho feito por alguns médicos da casa, trabalhadores dedicados, estudiosos, onde, em sintonia com a espiritualidade maior, buscam ajudar a todos aqueles que chegam em busca de socorro, encarnados e desencarnados. Por que desencarnados? Porque toda vez que alguém chega em busca de socorro, ele nunca vem sozinho. No mínimo, traz 4 companheiros para que possam, né, se melhorar. E normalmente eles se melhoram mais rápido do que nós. Então vamos buscar melhorar para que a gente possa nos transformarmos também na mesma velocidade com que eles se transformam. Para que nós possamos ajudar essa casa, já que ela não tem nenhum tipo de ajuda governamental, nós temos a lanchonete, funcionando por enquanto às terças-feiras. Nós temos a livraria e a biblioteca, onde vocês podem comprar livros a um preço mais acessível do que em algumas livrarias fora. A biblioteca vocês podem alugar livros por apenas R$5, pelo período de 30 dias, com aqueles que não gostam de acumular livros em instantes, pode ter essa opção de alugar um livro e 30 dias depois devolver. E nós teremos um seminário onde a participação de vocês será através de 2 quilos de alimento não perecível para que a gente possa ajudar essas famílias. Esse seminário ocorrerá no sábado próximo, dia 16, cujo tema será Jesus, o maior psicólogo do mundo, palestrante Davino Santos, e teremos um momento de harmonia com o nosso irmão Lucas. Então, todos estão convidados. Eu sei que vocês são a turma da terça, mas que no sábado, se vocês puderem, serão bem-vindos. E eu tenho certeza que será um seminário muito bom. Normalmente, aos sábados, nós iniciamos as nossas atividades às 16h30. Como se trata de um seminário, iniciaremos às 16h e finalizará às 19h. Teremos um intervalo, claro, bate-papo, formal, mas finalizará às 19h.
certeza, com muito conteúdo edificante. E depois desse seminário, obviamente, não seremos mais desligados. Mas vamos para a nossa palestra, com o nosso irmão Dimitri, pedindo a espiritualidade que o oriente, que o abençoe, para que ele traga para nós todo o conteúdo estudado, que possa preencher os nossos corações, para que possamos pôr em prática tudo aquilo que aqui aprendemos. Muito boa noite, meus caros irmãos. O Mestre Jesus nos abençoe. Para mim é sempre uma grata alegria retornar ao César, já que Gilmar fez o convite para um seminário com o Gabino. Então eu vou fazer um convite a todos vocês para um seminário que será realizado aqui no César. Eu gostaria imensamente que vocês anotassem na agenda. Nós vamos realizar um seminário aqui no César, cujo tema desse seminário é o mesmo horário que o Gilmar falou. Só que o tema do seminário é Mundo de Regeneração. O planeta Terra e a sua grande transição planetária. Eu vou dar um spoiler, né? A transição planetária do ponto de vista ético, moral e espiritual. E a grande transição que está ocorrendo dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. Este planeta Terra está saindo de um planeta de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Afinal de contas, o que vem a ser regeneração? O planeta Terra se transformará no momento em que cada um de nós nos transformamos. Entendeu? Então, o seminário é no dia 19 de outubro de 2024. Então, vocês já estão avisados com 10 meses, 8 meses de antecedência. Não é isso, João? Então, eu vou realizar esse seminário em outubro, 19 de outubro. Transição planetária. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O César tem a livraria, como o nosso amigo falou, e na livraria só tem esse exemplar que está na minha mão e mais outro exemplar que está lá na livraria. O tema que nós vamos falar hoje é deste livro, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então só tem 2 exemplares. Depois da nossa palestra, quem tiver interesse de adquirir esta obra, que é um tratado de sociologia espiritual, um tratado de história espiritual do Brasil. Era o ano de 1938, quando Francisco Cândido Xavier começou a psicografar o livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Há exatos 86 anos atrás, aquele jovem notável, médico, que se tornaria uma das maiores antenas psíquica e espiritual da história da humanidade, Chico Xavier, que ao longo da sua vida iria psicografar 450 obras mediúnicas. Um ano antes, aproximadamente, de eclodir a Segunda Grande Guerra Mundial, Francisco Cândido Xavier recebe, através do espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele foi considerado o mais jovem membro da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. Humberto de Campos, aos 23 anos de idade,
já escrevia as suas crônicas, os seus artigos, no final do século XIX, início do século XX. E com 23 anos ele se torna esse grande membro da Academia Brasileira de Letras. Mas, aproximadamente aos seus 40 anos de idade, chegando aos 40 anos de idade, Humberto de Campos desencarna, retorna para o plano espiritual. Chico Xavier, aos 17 anos, ele tinha psicografado Parnaso de Além-Túmulo. Em vida, o escritor Humberto de Campos vai fazer uma crítica literária a esta obra Parnaso de Além-Túmulo. E quando Humberto de Campos se encarna, retorna ao mundo espiritual, ele vai ter que rever os seus conceitos de escritor. E quando ele chega ao mundo espiritual, o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, trava um sério diálogo com Humberto de Campos. Diz Humberto de Campos: você em vida, quando foi um membro da Academia Brasileira de Letras, você ficava criticando Chico Xavier. Agora, você tem a responsabilidade de escrever uma obra sobre a história espiritual do Brasil. Então, você vai ser responsável para mostrar para a sociedade encarnada o que acontece nos bastidores do plano espiritual. É claro que não vai dar para eu ficar em uma hora. Eu vou tentar fazer uma síntese da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra. Era Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, não andava muito satisfeito no plano espiritual pelo o que estava acontecendo no Oriente, o que estava acontecendo na Palestina, na Galileia daquela época. Durante o período que o Cristo esteve à Terra, até o advento do surgimento da doutrina espírita, foram mais de 1.800 anos. Humberto de Campos narra nessa introdução, e ele diz assim: foi após a época do último quartel do século XIV que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de regressar de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. E aí, o governador espiritual, Jesus, ele trava um diálogo com um espírito chamado Elio. Elio, este espírito, ele, há mais de 3.000 anos, ele era hebreu. Ele viveu na época dos hebreus, e Elio, no mundo espiritual, se torna um espírito muito evoluído. E na qualidade de espírito evoluído, Jesus, como governador, tem esse diálogo com Elio, que ele diz assim: Elio, disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros encarregados dos problemas sociológicos da Terra. Se aqui no auditório tiver algum sociólogo, imagine você ser sociólogo na Terra. Agora imagine a visão desses espíritos sobre a sociologia do nosso planeta Terra. É outra visão completamente diferente. Então, ele era responsável pelas questões sociológicas da Terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vai dizer Jesus, vendo incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Esse diálogo aconteceu 200 anos antes do descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500.
E esse diálogo foi no mundo espiritual antes do Brasil ser descoberto. E lá, neste momento, Eliú pergunta a Jesus, onde fica, nessas novas terras, o recanto planetário do qual se enxerga o infinito, símbolo da redenção humana. Jesus pergunta a Eliú aonde é que ele poderia implantar o seu novo evangelho. Porque o evangelho não conseguiu florescer aonde vocês hoje estão vendo as grandes guerras acontecendo. Naquela época, na Idade Média, Jesus já questionava Eliú de que havia uma necessidade de transplantar o teu evangelho em uma nova terra, em uma nova região do planeta Terra. E narra a história que Jesus, junto com Eliú, eles vieram à psicosfera do nosso território brasileiro antes do ano de 1500. E a impressão que eu tenho, Gilmar, não está no livro, não. O que eu vou dizer não está no livro, vocês não vão encontrar no livro. Não é? Mas a impressão que, quando Jesus perguntou a Eliú, onde é essa nova terra? E Eliú resolveu mostrar a Jesus onde seria implantado esse novo celeiro da humanidade. Aí entra a minha hipótese. Eu acho que Jesus veio lá para Porto Seguro. Ele foi lá pela psicosfera de Porto Seguro e ali eu disse, é aqui, nesse lugar, que a história da brasilidade vai começar. Eu não vou falar aqui de Laurentino Gomes, não vou falar aqui das obras de Laurentino. Eu levei quase 10 anos estudando todas as obras de Laurentino, porque eu recomendo as obras de Laurentino, que fala sobre 1802, 1822, 1889, e nos últimos 6 anos ele publicou Escravidão 1, volume 2, volume 3. E para mim, Laurentino ele fez um trabalho fantástico. Então a gente sabe da história de Vasco da Gama, mas a impressão que eu tenho é que ele teve aqui, disse, é aqui que nós vamos começar a colocar um novo DNA espiritual para a redenção da humanidade. E tudo começou em nosso território baiano, quando o Brasil foi descoberto. Mas o período da Revolução Francesa, eu estou fazendo um resumo aqui do livro, não é? Por volta do ano de 1558, assumiu o governo geral de Santa Cruz Mendes Sá. Mendes Sá, ele era tio de uma escola de samba, a senhora que é lá de Lício de Vasconcelos, do bairro de Lício de Vasconcelos, não é? No Rio de Janeiro tem uma escola de samba chamada... Como é o nome da escola de samba? Eu não ouvi. Eu não estou ouvindo. Como é que é o nome da escola de samba? Estácio de Sá. Já ouviram Estácio de Sá? O que eu acho interessante é que os cariocas saem na escola de samba Estácio de Sá e não sabem a história espiritual de Estácio de Sá. Então, Estácio de Sá, ali no aterro do Flamengo, quem conhece o Rio de Janeiro, atualmente tem lá o aterro do Flamengo. Mas, por volta do século XVII, aquela região que a gente conhece hoje como aterro do Flamengo, ali tinha grandes locas, uma comunidade indígena muito grande. Estácio de Sá, Mendes Sá, atacou aqueles índios e praticamente, vamos dizer assim, dizimou uma parcela grande de... O Brasil, naquela época que o Brasil foi descoberto,
a população de índios chegava a 8 milhões de índios no território brasileiro. Então, Mendes Sá, em uma guerra, perdeu a vida e Estácio de Sá assumiu. A cidade fica sob a proteção espiritual de Sebastião, o grande filho de Narbonne, martirizado pela fé cristã ao tempo de Diocleciano. Estácio de Sá reúne-se às falanges invisíveis encarregadas de cooperar no progresso daqueles sítios, sob as visitas amorosas do desvelado patrono da cidade. Desdobra-se em dedicação a favor de seu progresso. Humberto de Campos está narrando que no mundo espiritual, Estácio de Sá vai se tornar o mentor espiritual daquela região do Brasil. Vocês lembram, não é? Como era o Brasil no século XVII? Vocês lembram? Vocês não lembram porque estão vivendo em outra experiência reencarnatória. O que a menina me disse lá embaixo, uma jovem me disse lá na entrada do portão, eu perguntei à jovem se eu poderia entrar para participar da aula de juventude. Ela virou para mim e disse, só se for na outra encarnação. Ela tem razão. É que eu não tenho mais aquela idade. Claro que eu disse a ela que dentro de cada um de nós existe uma criança. Eu não ia dizer nada a ela, mas de certa forma ela olhou para mim e viu que eu tinha cara de ser avô dela, né? Então, ciência. Então, Estácio de Sá planeja as suas futuras reencarnações no estado do Rio de Janeiro. E Humberto de Campos vai dizer, sua personalidade, Estácio de Sá, adquiriu elementos de ciência e de virtude, e ainda há poucos anos podia se encontrar na figura do grande benemérito do Rio de Janeiro, que foi Oswaldo Cruz. Portanto, a senhora, dona Márcia, a escola de samba que leva Estácio de Sá é a reencarnação de Oswaldo Cruz. E, segundo alguns estudiosos, Oswaldo Cruz é o nome de André Luiz, o grande espírito André Luiz. Alguns dizem que é Oswaldo Cruz, outros dizem que me fugiu o nome dele agora. Ou seja, Oswaldo Cruz, na metade do século XIX, início do século XX, ele se torna um grande sanitarista e vai ajudar aquela população carioca. Portanto, narra Humberto de Campos, neste livro, que Estácio de Sá é a reencarnação de Oswaldo Cruz. Não é? Depois, Ismael, que é considerado o mentor espiritual do Brasil. Cada país tem o seu mentor espiritual. A França, a mentor espiritual da França é Joana d'Arc. A mentora espiritual de Portugal seria diferente a própria Isabel. Ismael considerou a necessidade de estabelecer uma diretriz para a organização econômica da terra do Cruzeiro após a elaboração de largos projetos de ação do plano invisível. O sábio mensageiro do Senhor iria disseminar as novas funções de cada região da pátria brasileira. Ismael é o mentor espiritual do Brasil. E durante a pandemia de 2020, o espírito de Ismael, quando estourou a pandemia nos 4 cantos do planeta Terra, nós vamos ver o espírito de Ismael se reunindo com as grandes falanges do mundo maior, os governadores espirituais de cada país se reunia com Ismael aqui no continente sul-americano
para traçar diretrizes de atendimento aos recém-desencarnados de massa, que chegou a 6 milhões de pessoas que perderam a vida vítima do Covid-19, segundo a ONU, dados oficiais, mas extraoficial, sabe-se que chegou a 20 milhões de pessoas que desencarnaram. Então, houve uma pleide de espíritos muito grande para atender esses recém-desencarnados. O que vocês conhecem hoje como território do Amazonas, aquela região do Amazonas, vai narrar Filomeno de Miranda que esses espíritos se reuniam em grandes colônias espirituais na psicosfera ali do estado do Amazonas para atender esses recém-desencarnados. Vocês viram em tempo real que teve um período que o Amazonas estava faltando oxigênio e as pessoas estavam morrendo por asfixia. E não pensem vocês que aquelas pessoas estavam abandonadas, pelo contrário. Aquelas pessoas que ali desencarnaram receberam assessoria espiritual dessa equipe de enfermeiros espirituais que estavam ajudando, não só lá, mas nos 4 cantos do Brasil. Então, Ismael vai dizer assim: a esse tempo, todos os gênios espirituais do Ocidente se reúnem nas esferas próximas do planeta, implorando a proteção divina. Eu, pessoalmente, eu tenho uma ligação muito forte com a França. Tem algumas pessoas aqui do César que me conhecem muito bem e sabem da minha relação com a França. Quando chega o dia 14 de julho de 1789, o período da Revolução Francesa, que o Humberto de Campos vai levantar aqui, eu me recordo, Gilmar, que no dia 14 de julho de 1989, 14 de julho de 1989, eu trabalhava no banco, quando o mundo estava comemorando o bicentenário da Revolução Francesa. Eu trabalhava no banco e eu comecei a entrar no estado que tem uma palavra em francês, que é déjà vu ou déjà vu, e eu me emociono até hoje quando eu ouço a Marselhesa, o hino nacional da França. Eu sou apaixonado por música francesa. Recentemente, eu fiz uma tradução de uma música que eu não vou cantar aqui porque eu não tenho voz para cantar, La Mer, não é? Quando chegar em casa, coloque a música La Mer, O Mar. Cantado por Charles Aznavour, também cantado por Edith Piaf. E quando eu me lembro daquela época, em 89, o mundo comemorava o bicentenário da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, que iria durar 9 anos, até 1799. Naquele período, quando aquele jovem moço de 29 anos, que se tornaria o homem mais poderoso do mundo daquela época, Napoleão. Napoleão resolve, lidera o poder, porque o poder cega, e ele começou a dominar o mundo. E quando ele começou a dominar o mundo, os espíritos, porque cada um de nós temos um mentor espiritual, um amigo espiritual. Napoleão, ele reencarnou na Terra com a missão de trazer o progresso para a humanidade. Napoleão reencarnou na Terra, na França, para preparar o terreno do advento do espiritismo. E o que foi que Napoleão fez? Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. Você quer conhecer uma figura? Dê poder, minha amiga. Dê poder a essa pessoa. Aí fica cego. Aí Napoleão começou a fazer besteira na Terra.
E aí, quando ele começou a fazer besteira na terra, a falange do mundo maior, os espíritos, vai narrar Humberto de Campos, nesse capítulo que fala sobre a Revolução Francesa, que a equipe espiritual chama ele em desdobramento, fora do corpo físico. O espírito de Napoleão tem um encontro no plano espiritual com várias entidades espirituais. Entre eles, lá estava, antes de reencarnar, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, que mais tarde reencarnaria como Bezerra de Menezes, como Allan Kardec. E o espírito de Bezerra de Menezes disse o seguinte para Napoleão: ô Napoleão, você recebeu a missão de trazer o progresso e você está trazendo a destruição. E Napoleão, ele desperta do seu mundo onírico com aquela consciência, mas o poder cega. E aí o que foi que ele fez? Ele começou a invadir todo o continente europeu e foi prendendo cada rei, cada rainha. Só que Napoleão não contava com a esperteza, porque foi o único rei que deu o ninja. Ninja não é uma palavra dos jovens. Eu estou contextualizando. Dom João VI, em 1801, deu um ninja em Napoleão. Quando Napoleão invade Lisboa, o que foi que Dom João VI fez? Deu no pé, deu ninja, fugiu com todo com toda a sua família e aqueles que viviam da corte de Dom João VI. Quando Napoleão invade Lisboa, Dom João VI já estava longe. E para onde é que Dom João VI veio? Veio aqui para Salvador. Ele ficou aqui em Salvador, passou uma temporada aqui em Salvador. Graças a Deus que ele não ficou aqui em Salvador, ele foi para o Rio de Janeiro. Porque se ficasse aqui em Salvador, a gente ia ter problema com o seu Dom João VI. Ele foi para o Rio, e aí quando chega no Rio, o que é que ele faz? Exatamente no local que hoje é a terra do Flamengo. O primeiro decreto que ele baixa, manda desapropriar todas as casas, porque os meus súditos têm que morar nessas casas. Aí, o povo que morava no coração do Rio, que hoje é conhecido como Avenida Brasil, não tinha Copacabana, não tinha a Zona Sul não existia, era mais onde a gente tem ali a Cinelândia, o centro do Rio. O Rio surgiu ali onde foi descoberto, alguns anos atrás, o cais do Valão, não é? Que era um cais onde os escravizados eram presos. Então, Dom João mandou que todo mundo saísse da casa e que fosse morar nos morros. Esses morros que a gente vê hoje são as favelas. Então, as favelas começaram desde aquela época. Então, ele não entendeu a mensagem. É claro, eu estou fazendo um resumo. Napoleão, ele vai desencarnar, ele é preso, é deposto, ele cai do poder e ele vai morrer no ostracismo, lá em uma das ilhas da Córcega, porque Napoleão, ele era corso, não é? Então, vai narrar Humberto de Campos. A caravana de Ismael desvela-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria e, através de processos indiretos, procura espalhar por todos os setores da terra do cruzeiro as sementes de fraternidade e de amor. Eu coloquei um texto no nosso canal dizendo assim, Gilmar: o amor é a única revolução que deve existir sobre a face da terra. Não existe outro caminho. E aí, ele vai narrar aqui sobre Tiradentes. Precisamos difundir a educação individual e coletiva dentro das nossas possibilidades, formando os espíritos antes das obras. Ou seja, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 459. Os espíritos influenciam em nossas vidas? E qual foi a resposta que os espíritos deram? Bem mais do que vocês imaginam. De ordinários são eles que vos conduzem. Então,
se o espírito influencia em nossas vidas, se existe um espírito obsessor que pode interferir na vida individual de uma pessoa, então pode acontecer que uma coletividade de entidades espirituais pode obsediar uma coletividade de encarnados. O grande terapeuta, psicólogo, Gustave Le Bon, ele viveu na França na metade do século XIX e foi Gustave Le Bon que escreveu a tese da psicologia das massas, a psicologia das multidões, e que mais tarde Freud iria escrever uma tese sobre a psicologia das massas, a psicologia das multidões. O livro dos médiuns, de Allan Kardec, tem um capítulo que fala sobre as obsessões individuais e as obsessões coletivas. E lá há um item neste capítulo que fala que periodicamente a sociedade sofre uma interferência espiritual de entidades das sombras, entidades das trevas, para alterar, vamos dizer assim, a situação social, política de um país ou de uma nação. Gustave Le Bon deixou bem claro isso no século XIX, e os espíritos, no livro dos médiuns, vai falar sobre obsessões coletivas. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui neste capítulo, o espírito de Ismael tenta, de alguma forma, influenciar positivamente aqueles novos ideais, aqueles espíritos que tinham os ideais de um mundo melhor. Porque eu tenho certeza absoluta que os queridos irmãos do César buscam uma vida espiritual melhor. Não é que eu seja tão velho assim, né, Gilmar? Mas quando eu comecei e vim aqui para o César era uma casa pequenininha, não é? Era uma casa pequenininha de telha. Isso tem mais de 20 anos. Então, cada um de nós temos uma história, cada um de vocês tem uma história. O próximo, eu estou fazendo um resumo. Então, se vocês quiserem, eu acho que aqui tem mais de 50 pessoas. E só tem 2 livros lá, né? Só tem 2 livros. Então, eu quero ver na hora que, quando terminar a palestra, quem vai correr pelaquela porta e comprar o livro. Ou então você procura a dona Oswaldice, que é a pessoa responsável, e faz uma solicitação para comprar o livro, porque eu estou fazendo um resumo. Nesse livro, tem a história de Longinos. Longinos foi uma figura muito interessante que está aqui dentro do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria da Vida. A luz do mundo, a luz da vida, veio à Terra quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima de Jesus na Terra. Ele, quando aqui esteve, ele só procurou fazer o amor. A única revolução que Jesus implantou na Terra está lá no Novo Testamento e não no Velho Testamento. O Novo Testamento é um contraponto de tudo que está lá no Velho Testamento. O Novo Testamento fala, amai-vos uns aos outros. A parte do Velho Testamento fala, olho por olho, dente por dente. Então Jesus vem pregar o amor, não é? Ele prega esse amor, ele cura. Tem uma série posso até falar do Netflix, não estou fazendo propaganda do Netflix, mas tem uma série chamada The House. Eu já assisti todos os tipos de filmes sobre a vida de Jesus. O cineasta italiano Franco Zeffirelli, em 80, fez aquela superprodução, Jesus de Nazaré. Amei aquele filme, mas a única questão que eu tive na época foi quando eu vi Jesus de Nazaré de olhos azuis. Eu disse, espera aí, Jesus não tinha olhos azuis. Mas já assisti Mel Gibson,
O diretor Mel Gibson fez aquele Cristo sofrendo e outras super produções sobre a vida de Jesus. Já estudei muito em vários livros sobre a vida de Jesus, mas The House é um filme que fala dessa dimensionalidade humana do Cristo. E quando Jesus estava na cruz, um centurião, isso quando? Há 2000 anos, lá na Galiléia, na Palestina que vocês estão vendo hoje aí, certo? Aquela região da Galiléia, da Palestina, ele no Monte do Gólgota, preso numa cruz, morrendo por asfixia, porque o peso do Cristo, ele tinha 1,75 m de altura. Os cabelos cor de ambar encaracolado, vai narrar Amélia Rodrigues, que esse era o aspecto de Jesus. E como Jesus não conseguia morrer, o centurião romano Longinos disse assim: o infeliz não quer morrer? Espera aí que eu vou antecipar sua morte. E vocês conhecem a história do centurião Longinos, que pegou a lança e enfiou praticamente no baço de Jesus. Enfiou a lança em Jesus e Jesus veio a desencarnar. Aqui se faz, como é que chama? Aqui se faz. Não, você não vai pagar o seu karma em Marte, em Júpiter, em Alcione, em Capela, porque a gente só volta lá para aqueles planetas depois que a gente pagar os nossos karmas. Como o meu amigo estava mostrando ali, há muitas moradas da casa do Pai, e todos nós fomos expulsos da sala de aula lá de Capela, e hoje a gente está aqui pagando os nossos karmas criados por você mesmo. Então, Longinos, ele cura Jesus. Só que existe ação, a lei de ação e reação, a lei de retorno, a lei da reencarnação, não é? E que eu comentava ontem com um amigo meu sobre Dr. Ian Stevenson. Para quem não conhece, Dr. Ian Stevenson, ele foi um grande psiquiatra norte-americano da Universidade da Virgínia e que nos anos 90 eu conversava muito com o Dr. Ian Stevenson. E Dr. Ian Stevenson, como ele falava bem o espanhol e a gente entendia, e ele dizia para mim que seria uma questão de tempo para que as evidências científicas da reencarnação chegassem às grandes universidades. E como de fato, hoje é matéria em várias universidades do mundo. Então, Humberto de Campos narra a história de Longinos. Senhor, respondeu Longinos, no misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança, o que eu devo fazer, Senhor? Pois bem, redarguiu Jesus, com grande piedade, essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro de dor e do esquecimento. A tua tarefa será daqueles que requerem o máximo de renúncias e devotamento. Ou seja, Longinos, que meteu a lança em Jesus, ao chegar no mundo espiritual, encontrou com Jesus. E Jesus disse: ó, Longinos, quando eu estava na cruz, você pegou, meteu a lança em mim. Ah, mestre, é porque eu fico imaginando a nossa cara. A gente faz tanta coisa errada na Terra, quando chega no mundo espiritual, chega com cara de santo, não é? Ah, você me desculpe que não era assim. As nossas máscaras caem. As nossas máscaras caem. Não vá querer comprar, não vá querer levar vantagem no mundo espiritual, porque você é o que você pensa. O pensamento cria a nossa própria imagem. Então, Jesus diz assim: ó, Longinos, você está lembrado do que você fez comigo lá na Galiléia.
E o que eu faço, Senhor, para me redimir diante do Senhor? E aí Jesus lança uma tarefa para ele e diz assim: será imperador do Brasil até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. O centurião Longuenos, depois disso, claro que ele teve várias reencarnações. Ele foi tendo várias reencarnações. Mas a reencarnação que ele iria se redimir seria como imperador do Brasil. E Dom Pedro II. Dom Pedro II iria participar do Congresso Internacional de Tecnologia na França, ou melhor, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A tecnologia de ponta daquela época. Dom Pedro II vai se tornar imperador do Brasil. E Dom Pedro II, ele é a reencarnação daquele centurião. Pois bem, meus queridos, é um resumo da obra deste livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e que no último capítulo deste livro, que vai falar sobre o Espiritismo no Brasil. Gilmar me deu uma tarefa muito árdua para eu tentar resumir esse livro. Eu estou fazendo um preâmbulo, um ampassant. Mas o último capítulo vai falar de algo que nos toca. Assim, tem um detalhe, Gilmar, que eu esqueci de estar no livro. Meus amigos, eu conheci Laurentino Gomes, eu entrevistei ele, Laurentino Gomes, o autor de 1802. Aquilo que mostra da independência do Brasil não foi nada daquilo que se conta. Se aqui tiver alguma professora de história, se conta da história do Brasil para o ensino médio, é totalmente equivocado. Quando Dom Pedro deu o grito de independência, lembra que eu falei a questão 459? Os espíritos influenciam em nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. Quando Dom Pedro deu o grito de independência, claro que tinha uma entidade espiritual lhe inspirando. E quem era? Quem adivinhar? Quem foi que inspirou? Eu vou pedir para que Gilmar, como presidente da instituição, dê uma passagem para passar o Réveillon em Paris. Aliás, não, para assistir às Olimpíadas na França. Em 1740, 1780, naquele período da Revolução Francesa, aqui no Brasil teve uma revolução, a Revolução Mineira, em Minas Gerais. E lá em Minas Gerais tinha quem? Os Inconfidentes. Aí tinha uma turma de jovens de uma faculdade que queria derrubar o império, o imperador. Um exemplo. Como é seu nome? Germano. Agora você me tocou, viu, Germano? Porque esse nome Germano me traz boas lembranças. Se Germano deseja ter um título de barão ou de conde, ele ia ao imperador e comprava o título de conde, de barão. Mas só que Germano, como dono de 10 hectares de plantação de café, tinha que dar um percentual ao imperador. E Tiradentes não gostava dessa história, os Inconfidentes. E aí foi o que fizeram com Tiradentes? Esquartejaram ele. E Tiradentes retorna ao mundo espiritual, ele perde a sua ideologia? Não. Destrói-se o corpo físico germano. Mas o ideal de ser espiritual continuará. A personalidade de Germano vai deixar de existir na Terra, mas a identidade, a consciência do ser espiritual que Germano continuará. Então, quando Tiradentes chega no mundo espiritual, ele, no plano espiritual, com os recentes encarnados, eles vão trabalhar para a melhoria do Brasil.
E aí, quando chega no dia 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil, quem estava do lado de Dom Pedro, inspirando Dom Pedro a dar o grito de independência? Tiradentes, o espírito de Tiradentes. Concluindo, a obra de Ismael prossegue em sua marcha através de todos os centros de estudo e de cultura do país. Todavia, temos de considerar um trabalho dessa natureza pelo seu caráter grandioso e sublime. Não poderia desenvolver-se sem os ataques inconscientes das forças racionárias do próprio mundo invisível. Essas forças irracionais do mundo invisível, essas falanges de entidades espirituais, de órgãos espirituais que atuam sobre uma sociedade, sobre uma humanidade. E como a Terra não é um paraíso e nem os homens são anjos, Germano. Eu estou falando com você porque o meu mentor espiritual se chama Germano. Agora eu tenho um Germano encarnado aqui, né? Meu mentor se chama Germano, Padre Germano. Só que ele é padre e você não é. Então, olha o que ele diz aqui, Germano. Concluído. E sublime não poderia desenvolver-se sem os ataques inconscientes das forças racionárias do próprio mundo invisível. E como a Terra não é um paraíso, e nem os homens são anjos, as entidades perturbadoras se aproveitam dos elementos mais acessíveis da natureza humana para fomentar. Esse livro foi psicografado há 86 anos atrás, e olha o que ele está dizendo aqui, o meu amigo Gilmar. Para fomentar a discórdia, a desavença entre as pessoas, o demasiado individualismo, a vaidade, a ambição, desunindo as fileiras que, acima de tudo, deveriam manter-se coesas para a grande tarefa da educação dos espíritos dentro do amor e da humildade. Violência, ódio, gabinete do ódio, praticar violência, discórdia. Isso não vai levar você para o mundo de regeneração. Vai levar para a sua autodestruição moral. Então ele está dizendo aqui, concluindo, a essas forças que tentam a dissolução dos melhores esforços de Ismael e de seus valorosas falanges do infinito, deve-se o fenômeno das excessivas edificações particularistas religiosas, partidarismos religiosos. Ele está dizendo isso há 86 anos. Do espiritismo, particularismos que descentralizam o grande labor da evangelização. Eu fui evangelizado, Germano, quando eu tinha 5 anos de idade. Hoje eu estou com, não vou dizer minha idade, com 62. Nasci numa família espírita. Fui evangelizado. Aprendi que a revolução tem um livro escrito por monge Anser Grum, que ele fala que a única revolução que deve existir no mar é amor. E você usar templos e colocar faixas, placas de armas e painéis de igrejas, isso é um contrassenso, é um paradoxo. Não existe. A única revolução é amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aprenda a amar. Se você não quer sofrer, ame. É isso que Ismael está dizendo aqui. Ame, meus irmãos, de forma incondicional. 2 minutos, Gilmar, para eu concluir essa fala.
Brasil, coração do mundo, como o Evangelho nos transforma. A Escola Parque, aqui em Salvador, quando eu tinha 14 anos, eu já era da evangelização espírita. Quando eu tinha 14 anos, a mesma idade da menina aí embaixo que me barrou, disse, olha, você é muito velhinho. Eu fiquei triste por isso. Estou brincando. Quando eu tinha 14 anos, eu fazia parte da evangelização espírita, eu era evangelizado. Mas eu estudava na Escola Parque, que era a referência do professor Anísio Teixeira. E um colega meu, ele virou para mim na porta da escola e me chamou de um apelido, que eu não vou dizer o apelido que ele me chamava naquela época. E ficou o que a gente chama hoje de bullying. Naquela época, em 1975, não existia esse negócio de bullying. Mas era bullying que eu estava sofrendo e ele ficava dizendo, quase eu digo o apelido, né? Aí eu não aguentei. Eu dei um murro na cara dele, Germano. Eu era evangelizado. Eu estava sendo evangelizado. E aí eu dei um murro na cara dele e ele me deu outro murro. Eu odiava Paulo. E Paulo me odiava, só que ele morava na mesma rua, no mesmo bairro. Eu cresci a minha vida não olhando para a cara de Paulo. E eu sendo espírita, eu comecei a realizar as minhas primeiras palestras aos 19 anos de idade. E mesmo assim, eu não gostava de Paulo. Quando eu tomei conhecimento que Paulo não estava morando na mesma rua, eu já estava com 25 anos, e quando eu tomei conhecimento, minha irmã, que Paulo não morava mais na rua, eu dei graças a Deus que aquele infeliz foi embora dali. É quando a gente guarda mágoa, ressentimento, de não querer olhar para aquela pessoa, aquela persona não grata. Não é? E aí, quando eu soube que ele não estava mais aí, eu dei graças a Deus. O que aconteceu? Ele foi embora, nunca mais vi a cara de Paulo. Passado quase 40 anos na linha do tempo. Lembra da música de Caetano Veloso, Oração ao Tempo, que é o Senhor do Destino? A música de Caetano Veloso? Passado 40 anos, eu fui convidado para realizar a abertura da Semana Espírita em uma cidade do sul da Bahia. O auditório lotado, tinha umas 300 pessoas no auditório, eu falando o tema Jesus, alegria dos homens. Era o tema do encerramento da Semana Espírita. E o auditório lotado. E quando eu estava falando, eu olhei para um sujeito de cabelos grisalhos, já cheio de ruga. Eu bati o olhar nele e disse, rapaz, parece que eu conheço aquela pessoa de algum lugar. Ele olhava para mim, eu olhava para ele, eu tentava desviar a atenção, mas uma energia, que a energia, quando você tem a consciência de culpa, lhe puxa e olha para ele. E aí eu ficava fixo, mas depois voltava ao terminar a palestra. Ele veio na minha direção, eu comecei... Sabe quando você leva séculos sem ver a sua primeira namorada e que você sente aquela emoção? Aí quando ele veio na minha direção, eu disse, é ele, o infeliz do Paulo que eu não vejo há 40 anos, assistindo a minha palestra, Jesus, a alegria dos homens. E aí quando ele se aproxima, eu senti um negócio. Sabe quando você sente? A recordação da tua própria consciência. O que é céu e inferno? Céu e inferno é estado de consciência. E aí ele se aproximou de mim, eu senti um batimento cardíaco aumentando, a adrenalina aumentou, eu disse, é ele. Só que ele estava muito mais estragado do que eu, pela idade. Hoje ele tem a minha idade, Paulo, 62 anos. Aí ele se aproximou, depois de 40 anos, Germano. Ele olhou para mim, o pessoal tinha aplaudido, aquela coisa toda. Januzei? Eu disse, pois não. Eu reconheci o sujeito, Germano, mas eu dei uma de João sem braço. Pois não? Não está me reconhecendo? Eu disse, estou achando você. Era algo, sabe, Gilmar?
estou fazendo aqui uma catarse dentro do tema Brasil, coração do mundo, que ele encerra que o Brasil será o coração do mundo no dia que você, cada um de vocês, realizar a sua transformação interior e não se permitir guardar ódio. E foi isso que aconteceu com James Nery. Foi aí que ele se aproximou e disse: Paulo, James, e aí, meu jovem? Obrigado pelo jovem. Posso lhe abraçar? Quando ele me abraçou, James, que ele me abraçou, depois de 40 anos, eu olhei para ele, ele olhou para mim, ele cheio de ruga, eu disse: bem que ele está mais estragado do que eu. Ele me abraçou, quando ele me abraçou, Germano, aquele tapa de homem, sabe como é tapa de homem? Ele me deu os 2 tapas que eu fiquei, e aí, eu cheguei no pé do ouvido dele. Chega aqui, meu. Chega aqui. Me abraça aqui, vai. Você me chamou aqui, Aí eu cheguei e fiz assim, ó. Amigos, pronto. Ali eu dei o ponto final na minha história. Agora imagine, Gilmar, se eu levasse isso para mais de 40 anos. Quando eu desencarnasse, ô Germano, quem é que eu iria encontrar no mundo espiritual me esperando lá? Estava te esperando. Então, meus amigos, concluindo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é cada um de vocês que vai construir a pátria dentro do coração de todos vocês. Gratidão, muita paz. Obrigado, Diego. Deixa o seu dedo livro real, por favor. Trinta e três. Thaís de Ouro. Ela vai dar o livro? Peraí, deixa eu tirar aqui. Ah, você vai dar o livro, é? Maravilha, ganhou o livro. Boa leitura de Thaís. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Maravilha. Vamos agora, meus irmãos, tentar uma posição aí confortável, para estarmos receptivos ao passo, convidar os médicos pacíficos, colocando a mente de Jesus, que os abençoe, para que possamos transmitir os livros necessários para nós nesse instante.